Atenção! Esse vídeo contém spoilers de WandaVision, então siga por sua própria conta e risco. Dito isso, é hora de mais uma teoria de WandaVision. É hora de finalmente falarmos sobre um possível papel do Mephisto em toda essa história. Estaria ele se escondendo por trás da identidade do Pietro? Vamos procurar todas as pistas que foram apresentadas nos 6 primeiros episódios de WandaVision e tentar entender qual é a verdadeira intenção do demônio nisso tudo. A teoria está bem complexa, então acomode-se e prepare-se para mais uma viagem pela sua, pela minha, pela nossa mente de Abilo. Para começar a construir mais uma teoria, vamos começar falando sobre o Mephisto. Afinal, quem é esse cara? O Mephisto é um demônio multidimensional, mas ele não é o diabo, o sete-pele, o tinhoso, mochila de criança, o papai do chão que nós conhecemos do cristianismo. Na verdade, o Mephisto abraça essa persona, porque isso beneficia ele. Nos quadrinhos, o Mephisto controla sua própria dimensão infernal de bolso, que ele chama de inferno ou Hades. E é exatamente como qualquer mitologia gosta de imaginar o inferno. Fogo, desespero, terror e tortura por todos os lados, meio parecido com o Brasil. Mas como eu disse, esse não é o inferno de verdade. O Mephisto usa essa persona do diabo para poder atrair almas para os seus próprios domínios, porque isso aumenta o poder que ele detém. Ele faz isso oferecendo contratos que normalmente são injustos e enganosos para atrair mortais para os seus serviços, como ele fez, por exemplo, com o motoqueiro fantasma. Então podemos dizer que a aparência que se assemelha ao diabo é praticamente um posicionamento estratégico para o negócio do Mephisto, que ganha poder quanto mais almas ele tiver no seu domínio. Guarda isso porque vai ser importante para o futuro. Nos quadrinhos, a conexão mais importante do Mephisto com a Feiticeira Escarlate foi justamente na criação dos filhos da Wanda e do Visão. Sem saber, a Wanda acaba criando as crianças usando partes da alma do Mephisto. Algum tempo depois, ele iria agir para reabsorver as crianças e tirar a vida dos filhos da Wanda. Então, agora que você sabe direitinho quem é o Mephisto, vamos começar a levantar as referências. Assim como boa parte da internet, eu chutaria que o Mephisto é, na verdade, o marido da Agnes que nós nunca vimos, o Ralph, porque existem várias referências espalhadas pela série que apontam para esse raciocínio. A Agnes descreve o marido como uma pessoa ruim, quase como um demônio. Ela mesma diz que a única forma dele se lembrar da data de casamento é se existisse uma cerveja chamada 2 de junho. Mas isso fica mais interessante quando você descobre que 2 de junho de 1962 é exatamente a data em que o julgamento das bruxas de Salem ocorreu, as mesmas bruxas que eram acusadas de serem esposas do demônio. Nesse sentido, a Agnes diz para Wanda que é a vizinha da direita, mas não a direita da Wanda, a direita da Agnes, ou seja, ela é a vizinha da esquerda da Wanda. No ocultismo, há uma distinção entre o caminho da mão direita e da mão esquerda. A mão direita é uma jornada altruísta e virtuosa, enquanto a mão esquerda está mais associada ao satanismo. Se Agnes é realmente Agatha Harkness, uma bruxa de Salem e mentora da Wanda nos quadrinhos, isso pode indicar uma possível aliança com o Mephisto. E o que seria o casamento, se não uma aliança? Tá, tudo bem, não é todo o caso, mas vamos seguir adiante. No segundo episódio, quando a Dory diz que o diabo está nos detalhes, a Agnes comenta com a Wanda que esse não é o único lugar onde ele está. Fora isso, a Agnes nos apresenta ao seu coelho de estimação, o Sr. Scratch. Em inglês, esse nome seria algo como Mr. Scratch. Agora, adivinha quem também não só é conhecido como Mr. Scratch, mas como Old Scratch, Nick Scratch e Jack Scratch nos quadrinhos? Pois é, o Mephisto. Fora tudo isso, o número 6 parece ter alguma importância para a série. Os hexágonos aparecem em todos os lugares e o número 666, The Number of the Beast, aparece na torradeira, no primeiro comercial da série. Agora, em outros momentos, como no rádio do segundo episódio, o número 6 simplesmente não existe. Ainda nesse segundo episódio, a Wanda expulsa o agente da espada que sobe dos esgotos vestindo uma fantasia de apicultor. A simbologia de um homem saindo debaixo da terra, cercado de insetos, pode apontar para outro apelido do diabo, o Senhor das Moscas. Tá, essa referência foi um pouco puxada? É, talvez sim,
Mas lembre-se que a série se passa em Nova Jersey, New Jersey, que também é a casa do time de hóquei Jersey Devils, cujo mascote é um diabo. Tá bom, tá, ok, eu sei, foi demais. Mas para fechar nossa lista de referências antes do episódio 6, no terceiro episódio, quando Wanda perde o controle dos poderes e a energia cai, Agnes comenta com Visão que o Ralph tem uma aparência melhor no escuro, associando ele à escuridão, que é algo que cabe bem a um demônio. O ponto que eu quero fazer aqui é: a série vem brincando com a presença do Mephisto desde o episódio 1, mas tudo isso é potencializado com a entrada de um novo personagem em Westview, Pietro, o irmão da Wanda. Assumindo então que a Wanda está sendo manipulada e que a Agnes tem uma aliança com o Mephisto ou algum outro demônio, talvez até o próprio Pesadelo, como falamos em outra teoria, vamos falar do Pietro. A grande pergunta que eu tenho que responder nesse vídeo é: por que eu acho que o Pietro é o Mephisto? Bem, tem várias situações na série que ajudam a corroborar esse raciocínio, e eu vou falar sobre elas agora. No sexto episódio da série, assim como a Wanda e o Visão, o Pietro aparece com roupas que se assemelham ao seu uniforme original dos quadrinhos, mas o cabelo tem duas pontas que lembram bastante dois chifres, como um demônio. Ele faz o símbolo do rock, ou símbolo do diabo, para a câmera na abertura do episódio, e diz para as crianças liberarem o inferno ao chamá-los de demônios. Então existem essas pequenas brincadeiras que a série vem fazendo. No entanto, esse Pietro não é a versão do Pietro que conhecemos no universo cinematográfico da Marvel. Falamos sobre isso lá nos reviews dos últimos episódios. Porém, sim, o do universo dos X-Men. No entanto, diferente do Visão, que não lembra nada sobre a sua vida antes de Westview, o Pietro sabe que morreu e como morreu. No entanto, as suas memórias não batem com as memórias da Wanda, que questiona o irmão o tempo todo ao longo do episódio, mas ele desvia de todas as perguntas sem dar respostas conclusivas. No quinto episódio, o Pietro aparece em um momento de quase ruptura para Wanda. É crucial para a história. Ela está discutindo com Visão e prestes a tomar consciência do que está acontecendo. Mas a entrada do irmão é quase uma rasteira emocional na Feiticeira Escarlate. A própria Wanda diz que não foi a responsável pela campainha, o que mostra que essa entrada está fora do controle dela. Fora isso, o Pietro serve como uma âncora emocional para Wanda e uma figura paterna para as crianças, uma vez que o Visão começa a se distanciar emocionalmente da Wanda e dos filhos, ao buscar respostas para o que está acontecendo em Westview. Por sinal, o Visão é praticamente atraído para explorar a parte de fora do hexágono ao encontrar a Agnes num carro no sexto episódio. Curiosamente, as pessoas próximas àquela região estão congeladas, mas a Agnes não. Parece que ela está esperando, quase como para induzir o Visão a tentar escapar. Talvez para tentar se livrar de alguém que começa a ser um problema? Bem, ela pode ter funcionado como uma isca para tentar tirar o Visão de cena. A entrada do Pietro, então, devolve estabilidade para Wanda e tira o Visão de cena, sem perder o mais importante para quem quer que esteja manipulando a Feiticeira Escarlate: o desenvolvimento das crianças. No episódio 2, a série gritou na nossa cara a frase: "É pelas crianças". Logo depois, a Wanda dá luz aos gêmeos e eles crescem rapidamente. Perceba que os dois são extremamente poderosos dentro dessa realidade, de modo que nem mesmo a Wanda pode usar a magia para controlar eles. É como se eles fossem a manifestação em carne e osso do próprio poder da Feiticeira Escarlate. No sexto episódio, o comercial mostra uma criança em uma ilha deserta, sozinha, isolada e com fome. Um tubarão aparece e oferece um pouco de Yo Magic, que em inglês significa a sua magia. O tubarão, um predador que ronda a ilha, diz para a criança que também passou fome antes de oferecer o iogurte sabor morango, ou seja, vermelho, assim como a magia da Wanda. O que isso significa e por que eu estou falando disso? Os comerciais da série parecem ser uma manifestação do subconsciente da Wanda. Todos eles narram episódios passados que já conhecíamos, menos o último. Para mim, o comercial mostra que quem quer que esteja manipulando a Wanda está atrás da magia dela. E como eu disse, o que seria uma melhor representação da magia da Wanda do que as próprias crianças? Esse é o objetivo da manipulação. A série diz: é pelas crianças. O que eu acho é que, assim como nos quadrinhos, o Mephisto quer reabsorver as crianças, usando a magia da Feiticeira Escarlate para se fortalecer. E como isso acontece? Com mais almas nos seus domínios,
Com a magia da Wanda, o Mephisto poderia acessar o multiverso, o que representaria mais vítimas para os seus contratos e maquinações. É por isso que o Pietro é tão interessado nos sobrinhos. Ele se interessa quando as crianças desenvolvem poderes. Além disso, a principal aliada do Mephisto, a Agnes, também tenta acelerar o desenvolvimento dos gêmeos ao envenenar o cachorro. Quer dizer, pelo menos eu acho que ela fez isso. Curiosamente, é nesse momento que a Wanda fala sobre morte e aceitação, sobre trazer os mortos de volta à vida. A Agnes nem mesmo sabia que a Wanda tinha esse poder. Então, momentos depois, o Pietro, de volta dos mortos, bate na porta da casa da Wanda. Não é curioso isso? Dessa forma, eu acho que o Pietro não é o irmão que a Wanda tem tanto carinho. O Mephisto está se passando pelo Pietro para enganar a Wanda, com a ajuda da Agnes, para se apropriar do poder das crianças. Lembre-se que desde o início, a Agnes vem incentivando a Wanda a ter filhos. É esse o objetivo deles. Talvez Agnes, que na verdade é Agatha Harkness, tenha atraído a Wanda para Westview com a promessa de restaurar o Visão. A Wanda aceita a orientação da bruxa e faz um pacto com o diabo, o Mephisto, o marido da Agnes, sem saber que isso poderia custar a própria vida. Por isso o tubarão do comercial diz que se alimentou da magia enquanto a criança definha. A criança é a Wanda, que não percebe que vai perdendo a sua essência com uma falsa promessa de salvação. Essa ação do Mephisto e da Agnes pode levar a uma ruptura no tecido do multiverso, o que conectaria WandaVision a Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, o segundo filme do Mago Supremo que terá conexões com a série, incluindo a participação da Feiticeira Escarlate. Bem, é isso que eu acho e talvez tenha ficado um pouco complexo, mas eu tentei puxar todas as pontas soltas para essa teoria. Quem sabe a grande aparição no fim da série seja o Nicolas Cage como motoqueiro fantasma, hein? Que tal? Já temos o Mephisto e se for falar de múltiplas realidades, é uma possibilidade. Tem mais alguém comigo nessa? Me conta aí o que você achou nos comentários. Eu quero saber a sua opinião sobre essa teoria e o que você acha que vai acontecer. Aproveita e ajuda o meu trabalho aqui no canal. Curte, compartilha e se inscreve no canal. Não deixe de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação e segue a Caixa lá no Instagram. O link está aqui na descrição do vídeo. Mais uma vez, muito obrigado por mais uma viagem por essa louca, perigosa e, por que não, diabólica Mente de Abilo.